Boa tarde, hoje eu vim aqui pra Floripa, no Campest. Hoje o live é super especial, é com a Solange e com o Roberto Malamude. Eu conheci esses malas aqui num cruzeiro que a gente fez pelo Caribe, foi pela Celebrity Cruises, o cruzeiro Millennium. Foi super legal, porque a gente sentou na mesma mesa no jantar. Eu lembro que eu e minha família ficamos meio assim, tipo, ai, dividir mesa, o que será que vai ser, né? E no fim a gente... mala que é esse? Que mala que são esses? E no fim eram malas mesmo, malamudes aqui. Mas com alça. Mas com alça, hein, gente? E com rodinha. No fim surgiu uma enorme amizade, uma amizade tão grande, que fizemos um cruzeiro novamente no ano também seguinte. Os nossos filhos e as nossas noras. Exatamente, o Érico e o Fernando, que são filhos deles, com as noras, a Bruna e a Josi. Então foi uma amizade, sim, que até hoje a gente cultiva. E eles são extremamente viajados, extremamente experientes. E hoje eles vão falar sobre as Ilhas dos Açores. Então é aquela coisa, né? Os malas estão sempre fazendo malas para viajar. Então a primeira, né? E vão compartilhar com a gente. Então a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, que eu acho que todo mundo em casa deve estar meio curioso, é da onde surgiu o desejo de ir para os Açores? Porque é um destino meio exótico, assim, meio inusitado. Bom, nós frequentamos Florianópolis há muitos anos, já desde os anos 70, nós casamos em 74 e sempre viemos para os Açores. E eu fiquei sabendo, viemos para Florianópolis, desculpa. Sim, não para os Açores. E numa dessas viagens eu descobri que, não sabia disso, que a costa de Florianópolis e parte do Rio Grande do Sul havia sido colonizado por açorianos e madeirenses. E daí foi surgindo uma certa curiosidade. Hoje eu sei que em 1750 foram 6 mil açorianos, cerca de 6 mil açorianos e cerca de 600 madeirenses que começaram a colonização de Florianópolis. Em função disso, Florianópolis passou a ser considerado, tem até um livro que eu procurei, infelizmente não encontrei, acho que eu emprestei para alguém, que é do Joel Pacheco, um conhecido nosso aqui da Lagoa. Ele escreveu um livro muito bonito, chamado Florianópolis, a 10ª ilha açoriana. Por que isso? Porque os Açores são 9 ilhas, e Florianópolis é considerada a 10ª ilha açoriana, sem estar nos Açores, e é uma série enorme de coincidências, de folclore, de tradições, que foram trazidas principalmente da Ilha Terceira e do Faial, de onde veio a maior parte da imigração dos Açores. Sim. Há muitas coincidências com Florianópolis e aquilo começou a nos chamar a atenção e criar uma curiosidade muito grande de conhecer a origem dos açorianos mesmo, quer dizer, os açorianos verdadeiros. Nós temos aqui no sul da ilha, o Ribeirão da Ilha, que é considerada a vila açoriana mais bem conservada fora dos Açores. Nossa, é um exemplo dos Açores. Vocês já tiveram lá? Não, né? Não. Acho que nós já fomos uma vez lá, muito bonito. E em função disso, foi crescendo a nossa curiosidade de conhecer os Açores e ver realmente o padrão original. Quem diria que Florianópolis tem uma cheia de açoriano? Inclusive existe na BR-116 a Casa dos Açorianos, é um museu, infelizmente deveria estar mais bem conservado, não está, mas enfim, existe toda uma tradição açoriana ligada a Florianópolis, existe também ligada a Porto Alegre. Porto Alegre também foi colonizado inicialmente por açorianos. Você, Solange, tem alguma coisa a acrescentar? Quando estivemos lá, nós ficamos sabendo o porquê que em 1750, mais ou menos, veio todo esse povo dos Açores para o Brasil, né? Para Santa Catarina. Porque tinha tido uma erupção vulcânica, tremores de terra, e destruiu muito a vida deles lá. Então eles migraram para o Brasil, e migraram também para os Estados Unidos e Canadá. Sim, então bem interessante. Então, para quem não sabia, essa coisa que Floripa tem com os Açores. Para o pessoal que não sabe muito bem, as Ilhas dos Açores fazem parte de Portugal. Eu queria que o Roberto mostrasse aqui esse mapinha super especial que ele tem aqui, para vocês poderem ter uma noção de como que funciona. Daí você mostra ali. Então, é assim, olha, os Açores, eles não confundir os Açores com Madeira ou Canárias. Madeira e Canárias, elas estão realmente na costa africana e são ilhas bastante tropicais e muito quentes. Os Açores não, os Açores já estão num paralelo, eu tentei ver qual era o paralelo, mas são 4 paralelos acima do Equador. Sim. Então ele está exatamente na linha que liga Lisboa a Nova York. Se você olhar no... Aqui a gente consegue mostrar. É meio complicado, mas aqui, ó. Vou achar aqui. Aqui em cima. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui está as Ilhas dos Açores. É mais ou menos esse paralelo, ele liga exatamente, praticamente Lisboa a Nova York, um pouco a sul de Nova York, Washington,
E a 1/3 mais ou menos de Portugal está os Açores e a 2/3 de Nova York. Deu para ver? Então é legal aproveitar até essa deixa para fazer uma segunda pergunta. Então, quais trajetos você pode fazer para os Açores? Os Açores, nós tivemos 2 vezes os Açores, das 9 ilhas açorianas nós conhecemos 8. Assim. Uma das vezes nós fomos no mês de setembro, outubro, né? Setembro, outubro. Pegamos um tempo excelente, estava muito bom o tempo. Nós viemos no Canadá, visitamos a nossa família no Canadá. Fomos dos Açores fomos do Canadá para os Açores voltam para o Canadá e voltam para o Brasil. É uma possibilidade, eu não lembro, nós somos de SATA? Acho que foi de SATA. De SATA. Que é uma companhia aérea? É uma companhia aérea açoriana. Açoriana. A SATA é uma companhia aérea açoriana. A segunda vez nós fomos para Portugal, de Portugal pegamos um avião da SATA e você sempre vai para Ponta Delgada. Então eu vou começar a mostrar talvez um pouco a configuração. Tem como mostrar aqui? Eu não sei se está bem visível. Sim, pode. Está visível. Bom, os Açores. Os Açores são 9 ilhas, sendo que 2 ilhas são consideradas as ilhas orientais, que é a Ilha de São Miguel e a Ilha de Santa Maria. A Ilha de São Miguel é a principal ilha, onde está Ponta Delgada, que é considerada a capital dos Açores. Na totalidade, os Açores devem ter uns 15 prédios, sendo que todos eles estão em Ponta Delgada. Saindo de Ponta Delgada, para quem não gosta de prédio, não vai ver um prédio. Eu adoro. E a ilha são consideradas 2 ilhas, ou seja, isso aqui é um infográfico, não é um mapa verdadeiro, é apenas um infográfico esquemático. Ok? Depois tem 5 ilhas consideradas centrais, que inclui a Ilha Terceira, a Ilha da Graciosa, a Ilha de São Jorge, a Ilha do Pico e o Faial. E depois 2 ilhas consideradas ocidentais, que é a Ilha das Flores e a Ilha do Corvo. Se você pegar no total daqui, da Ilha de São Miguel até a Ilha do Corvo, você vai ter mais ou menos 700 quilômetros. Então a comunicação entre ilhas também não é muito simples. Você pode fazer por via... Não sei se está muito está dando para ver. Não sei se você, no verão, dá para fazer de barco, mas nas ilhas centrais, nas 5 ilhas centrais, você pode fazer tudo de barco. Que você vê a proximidade delas é grande. Sim. São Jorge para a Ilha do Pico são 33 quilômetros, para Graciosa são 43. Então dá para fazer de barco. Agora, para fazer de barco da Ilha de São Miguel para cá é complicado, você vai perder bem muito. Mais longe, bem mais longe. E como que faz? Faz avião daí? SATA. Que é essa companhia os voos são baratos, não são caros. E tem o Interilhas, que eles fazem promoção, então você pode fazer no total 3 paradas. É muito legal, aquele stopover, que você consegue parar na ilha, aproveitar e ir para a próxima. Então, uma dica bem interessante, gente. Vocês viram ali pela linha que o Roberto mostrou, você pode fazer via Canadá, que no caso deles vale a pena porque eles têm um filho no Canadá, que é o Érico, o neto deles que é o Arthurzinho e a Nora que é a Josi. E dá também para fazer por Nova York, nos Estados Unidos, ou por Lisboa, né? Ou por Lisboa, que é mais próximo. E daí, quando você já está ali nas ilhas, você pode fazer de barco as ilhas mais próximas e já as que são mais longe, de avião, com essa companhia SATA. E daí as distâncias são um pouquinho mais longas. E aproveitando, vocês falaram que das 9 ilhas vocês conhecem 8, né? Quase todas. Isso. Qual que é a ilha preferida de vocês e por quê? Se for difícil, pode falar mais de uma. Eu não tenho. As nossas preferidas são 8. Então vocês já viram que tem que ir para os Açores, né? Olha, uma ilha que mexe bastante com a gente é a Ilha de São Jorge. Até outro dia foi até engraçado. Agora, essa semana, eu perguntando para ela qual é a ilha que você assim, mais te toca o coração. A Ilha de São Jorge é uma ilha comprida, ela é uma ilha... Como é que eu mostro aqui? Eu queria ver mostrando no... Bom, enfim. A Ilha de São Jorge é a ilha mais central. É uma ilha comprida. Você sobrevoando da Ilha de São Jorge, parece que você está sobrevoando um dorso de um dragão. Ela é toda vulcânica, montanhas, etc. E na Ilha de São Jorge se formam as tais fajãs. Fajãs. O que é uma fajã? Uma fajã, eu tenho a impressão que o significado de fajã é franja. Sim. Porque as ilhas são vulcânicas e houve muito derramamento de pedras e lavas vulcânicas que formaram platôs no mar. Aquilo foi se acumulando desde o fundo do mar e formou platôs. Então a ilha é muito íngreme e os platôs são planos, são relativamente planos lá em cima do mar. E esses platôs, eles são extremamente férteis, que é onde se planta o vinho, se cria o gado, tem pasto, etc. e tal.
E a ilha de São Jorge, ela é cheia desses platôs, inclusive um detalhe interessantíssimo, nós vimos lá, na ponta da ilha de São Jorge tem uma outra ilhota, que eles chamam de ilhotas, né, essas ilhotas em volta das Ilhas Grandes, onde eles criam gado e carneiros. E eu perguntei para um morador de lá, um nativo, eu falei, mas e como é que vocês transportam o gado aqui para lá e lá para cá? Nadando. Nadando. Eles Dentro do nadam mar. cerca de 800 metros, 1 quilômetro no Vocês mar. conseguem controlar os animais dentro do mar? Eu sei lá, eu não Acho que vai via. um barco do lado. Nossa, que Eles vão- curioso. Impressionante. E a ilha de São Jorge, essas fajãs, você pode andar por elas. Tem uma tal da Fajã do Monte Cristo, se não me engano. Eu Fajã acho de que é Monte isso o Cristo, nome. que tem um lago de água doce no meio do mar, porque no meio das lavas se formou um lago. É uma coisa incrível, paisagens Então inacreditáveis. é para as pessoas que são ligadas com natureza, beleza? A ilha de São Assim. Jorge. E tem a cidade de Vale a Velas, pena. que é uma Ouro Preto à beira-mar, é uma coisa linda. Aqueles calçadões Também na ilha de São Jorge? e também na ilha de São Jorge. Mas, assim, não tem ilha que não tenha o seu atrativo, não tem ilha que não tenha a sua graça. Sim. Todas são lindas, maravilhosas. São Miguel é um jardim, você precisa falar um pouco. Todas, É, todas são. Vou deixar o seu leite É. dar o pitaco dela. Qual que é a sua preferida? Não, Oás? não. Eu gosto Não de tem? todas. Realmente, cada uma tem a sua Seu encanto. seu encanto. E cada uma tem seu queijo. Seu queijo? Como assim cada uma tem seu Isso aí queijo? é O uma queijo marca. dos Açores é sensacional, não pode sair de lá sem comer queijo, o queijo. vinho e a carne Um de e o cada. leite. Então, queijo, vinho, carne e É. leite. Quem é ligado em gastronomia já sabe. Então Já tem sabe. mais um porquê. E o bacalhau, naturalmente. Bacalhau. Bacalhau. Né? E Todo essa questão do lugar. queijo, então você tem que ir pra lá e tem que comprar. Tem que provar o de cada ilha, Então cada ilha tem realmente o seu. seu queijo. E se for para lá, em não der para ir para todas as ilhas, pelo menos vá no mercado, O mercado Legal, eu da- gosto de muito de Ponta saber de Delgada. mercado quando viajo. né? E aí lá você pode comprar um pedacinho de cada queijo da ilha E cada e ilha. saborear. Então não deu pra conhecer todas, vai direto na capital, não em dá, Delgado cara. e compra um de cada. Pode Sábado de manhã comprar. aquilo fica abarrotado de gente. Nossa, Impressionante. eu não sei Fervilhando. vocês, mas Uma eu delícia. amo ir ao mercado quando viajo, porque eu acho que quando você vê mesmo a cultura, as pessoas. Tudo acho que é muito bom. produzido. Fora também o chá que eles produzem. Chá. Nossa, eu sou totalmente. Isso é na ilha de São Isso. Miguel. O chá Ilha de é, São é, Miguel. é um chá inglês que eles fazem lá, chá preto, né? Chá preto e Chá chá verde. verde. Chá ribeira. Nossa, muito gostei. bom. Eles, como a laranja, parece numa época deu um problema na laranja, que eles tinham produção de laranja, aí eles passaram a fazer o chá. Fazer o chá, exatamente. Gente, que delícia. Chamaram os chineses tal para ensinar Exatamente. para a produção Exatamente. e começaram a plantar chá e o chá é excelente. É excelente. bom saber que é uma coisa Mas fácil olha, de não trazer tem. também, não- né? a gente só Ponta não conhece Delgada. Santa Maria, é a única ilha que Sim. nós ainda não visitamos. E vamos visitar? Ah, mas estamos guardando, tinha que guardar algum motivo para voltar, né? O problema dos Açores é só os tremores de terra. Para quem não gosta de tremor de terra é complicado. Porque Eu ia perguntar essa questão climática. Quais são os problemas de lá? Então, terremoto? a época, olha, nós tivemos em 2 épocas lá. Tivemos setembro, outubro, foi maravilhoso. E tivemos abril, maio? Maio, Não, acho que maio. maio, junho. Maio, junho. Maio e junho que eu esperava um tempo melhor, não foi um tempo muito bom, deu algumas tempestades, deu. Não era quente ainda, não E estava o calor. vento que. Você imagina, você está no meio do oceano. Eu teve um dia que eu não conseguia fechar a porta do carro, na ilha de São Jorge, nós parados lá em cima numa pousada muito bonita, e eu tentava fechar a porta do carro, o vento não deixava. Isso chega a atrapalhar os voos, o transporte? sim, Esse é um problema perigo. é grave. Então- Você pode fazer um programa de ficar 3 dias na Ilha Terceira e acabar tendo que ficar 12 dias. Isso Sério aí. mesmo? Então, se Isso for, não aconteceu conosco, mas a se gente não ouviu- pegar o voo casado de volta Você para o acaba Brasil, perdendo. qualquer coisa, é importante marcar tendo uma margem grande, Claro. né? É uma boa. Então, quem entre está indo para os voo Açores, quem sabe de ir volta. para Portugal, ficar um pouquinho além, deixar Açores no meio, É. para caso Aconteça isso. não ter esses problemas. Porque a gente tem Assim, perguntas ó, aqui. os Açores não tem. Isso que eu aprecio muito nos Açores, não há lá um turismo de massa. Uhum. Você não vê, não é como, por exemplo, o Caribe, que você para. Isso nós Nós vimos. vivenciamos. Daí, que ilha que foi? Acho que ilha de Martinica, ilha de, sei lá, uma ilha que nós paramos lá, pararam 3 navios com 3.500 passageiros cada um do lado do outro. Você não conseguia sair do porto.
Isso não vai te acontecer nos Açores. Os Açores não tem turismo de massa. Pelo menos não ainda, né? Porque agora que a gente está divulgando, Eu acho que nunca, pelas características dos Açores, eu acho que nunca vai ter. Primeiro, que a impressão que a gente tem é que o açoriano não tem interesse nesse turismo de massa. Segundo, que os Açores liga meio, se situa numa região meio fora do contexto geral. É só os Açores e porque acabou. É bem no meio do mar mesmo, como a gente mar. mostrou ali no mapa, né? E terceiro, porque o clima lá não é, sabe, é complicado. Entre abril e outubro, eu creio que não há problema nenhum, mas o inverno lá é frio e parece que tem muita rajada de vento. E o problema dos tremores de terra. Você imagina que os Açores estão em cima de 3 placas tectônicas: a placa africana, a americana e a sul-americana. Americana, europeia e africana. E quando treme, a terra lá treme para valer. Então é bom a pessoa ter esse Os Açores não tem o problema do vento também. Olha, nós visitamos 8 das 9 ilhas. Faixa. A única praia que nós vimos lá foi no Faial, 2 praias de areia negra, a praia do Muxarife, como é que era? A praia do Muxarife, outra praia, areia negra, negra, negra. Dizem que Santa Maria tem praia de areia, por isso que a gente não quis ir lá, porque praia de areia tem aqui no Campeche. Sim. Mas o que tem muito são aquelas piscinas naturais, no meio formadas por larvas vulcânicas. E uma coisa muito legal que eles fazem nos Açores, eles pavimentam em volta dessas piscinas naturais, você pode andar, tem uma escadinha para você descer. Nossa, delícia isso. E o mar entra, o mar sai. Mas assim, gente, tem umas perguntas que a gente acabou já respondendo, mas só para confirmar que o pessoal está preocupado com a questão da época de visitar as ilhas, por causa dessa questão climática. Então você disse que entre abril e outubro... Não sei, eu acho que sim, né, Solange? Até fim de outubro, acho que é uma boa... Nós não sabemos exatamente como é o inverno lá, mas... mas dizem que o inverno é rigoroso, relativamente. Não é tão rigoroso como na Europa, mas... Claro que não. Porque a questão do vento, sempre... você está numa ilha, mas ilhas mais afastadas, isso é bom ter em consideração. Perguntaram também a questão de como que vocês foram, se via Estados Unidos ou Lisboa. Vocês já acabaram respondendo. Dos dois lados. Foram dos dois lados. Qual vocês preferiram? Eu acho que via Lisboa é mais fácil. Mais rápido, mais perto? Mais rápido, A questão de preço também, vocês lembram? Não é caro, os voos para os Açores pela SATA... A SATA, inclusive, teve uma época, ela tinha voos de Salvador. Várias promoções. Você conseguia de Salvador para Lisboa, Lisboa para os Açores. Eles tinham os preços... Mas pena que não vingou. Não creio que seja. A SATA não tem preços muito caros, né? Sim. Uma das coisas que ainda você não falou foi dos geysers. Isso, estão perguntando aqui a questão das piscinas termais. Não sei se eu concordei com isso. Qual que é a temperatura, se é verdade que o mar é quente... É verdade. Dizem sobre isso. Verdade. Nós nunca tem vi isso. Uma praia com mar quente. Mosteiros. E onde que fica, em qual das ilhas? Mosteiros, é na ilha de São Miguel, no extremo... aliás, os gás acho que estão todos em São Miguel, não vi gás. Estão no São Miguel. São Miguel tem muito gás, pra você ter uma ideia, tem bueiro que sai fumaça. Sério? Sério. Você está andando bueiro saindo fumaça. E tem algum horário específico ou qualquer hora vai... Direto tem a lagoa, como é que é aquela lagoa? Chama a região Furnas, né? A região de Lá Furnas. As piscinas é o tempo todo, né? Que tem de água quente. E é quente. Inclusive eles fazem comidas no chão. Eles, como vimos também na Nova Zelândia, enxofre, eles bastante cavam o chão, de enxofre. Cavam o chão e fazem aqueles assados de carnes e põe os panelões, enterra no chão e assa naquele calor lá do... Super diferente. Como é quente na mesmo. Nova Zelândia então. também tem um prato típico, lá eles têm também. Mas respondendo a tua pergunta, no extremo oeste da ilha de São Miguel tem a praia de Mosteiros, que dizem, nós não chegamos a entrar, bom, vimos as pessoas nadando, a temperatura da água pode chegar até 80 graus no mar. Meu Deus. No mar. Então, assim, diz que o ideal é você não entrar com a maré muito baixa, porque a água está tão quente, e nem muito alta, porque a água esfria. Então, numa maré média, você consegue tomar um banho de mar assim, maravilhoso. Delicioso. Uma jacuzzi natural. E a ilha de São Miguel é um jardim, né? Pelo amor de Deus. Eles têm lá uma flor chamada... Como é que é o nome? Amaryllis primadona, né? Amaryllis primadona. E aquilo é uma praga. As 2 vezes que nós estivemos lá, das 2 vezes que nós estivemos... linda. Uma praga de flores, né? Tudo florido. A ilha de São Miguel é um encanto total, é uma coisa linda. E lá tem também a Vila Franca do Campo, que tem uma capela linda que você sobe o morro, assim, umas escadarias maravilhosas. Lá de cima você tem uma vista e você vê o atol. Existe um atol no meio do mar,
da Vila Franca do Campo, que é uma cratera de vulcão no meio do mar. Você pode Que inclusive... lindo. Aliás, já me disseram, nós nunca fomos, mas dá para você ir de barco, entrar dentro do Sim, mar. mas aí Diz que é água aquecida. em junho, acho que fim de junho que eles fazem essa travessia até Sim. O atol. e acho que depois termina em setembro. É bem o verão. Bem E curtinho. no final de bem leve. junho tem aquele salto de ornamental, de que eles fazem uma loucura aí de 100 metros, 200 metros de altura, e uma das provas anualmente acontece lá. na Vila Franca do Nossa, Campo. loucura isso, né? A pessoa Loucura. pula 100 metros. Vocês teriam coragem? Eu não teria. Com certeza não teria. E tem mais perguntas acontecendo aqui. Vamos ver. Em relação à gastronomia e hotelaria, quais as dicas? E sobre os queijos, se pode levar para o Brasil? Claro que pode, a gente traz um monte. Então, galera, Olha, nós trouxemos. joga no queijo, Eu why não not? tenho certeza se dá para trazer para o Brasil, mas nós trouxemos. Dá pra trazer, dá pra trazer. Eu voltei sim. dentro da mala. E eu vi muita gente, também, quando eu estava na fila do avião, com sacolas de queijo levando para os Estados Unidos. Quem sabe- Então, no- se entra nos Estados Unidos, eu acho que entra no Brasil. Não entra no Brasil, sim. Queijo entra. E a questão dos hotéis, tem alguma dica? Alguma Voltando singularidade dos hotéis de a lá? questão dos queijos, o queijo é um motivo de orgulho para cada ilha. Então, cada ilha tem seu queijo específico e aquilo é um motivo de orgulho. Lembra na Ilha das Flores, nós encontramos um grupo lá que... Nós fomos visitar a queijaria lá, que fazia o queijo São da deliciosos. região. Acho muito legal visitar o lugar que eles Os fazem. queijos dos Açores são maravilhosos. O que você perguntou agora? Daí a questão dos hotéis, se tem alguma dica? É se é assim, muito como diferente eu dos outros lhe lugares? falei, você quer responder? Não, pode falar. Como eu lhe falei, os Açores não têm um turismo de massa, então não existem grandes resorts, grandes Cadeias, não. redes, Holiday Inn, essas coisas não tem lá. O maior hotel que nós, assim, mais tipo resort que nós visitamos, que nós ficamos, foi na Ilha do Faial. A Ilha do Faial é uma ilha onde há muitas décadas se encontram lá iatistas, porque ela tem uma condição muito boa para os iates ancorarem, existe um ancoradouro grande de iates, e ela está na linha de quem atravessa o oceano por iate. A Ilha do Faial, inclusive, bom, um detalhe, né? As ilhas dos Açores foram visitadas por muitos piratas, o mundo inteiro. Piratas, assim, piratas famosos. E tanto é que no Faial existe todo um bairro holandês, coisa incrível. A Ilha de São Miguel teve muitos piratas franceses, e é incrível porque o sotaque de cada ilha varia. Sabe? Isso é uma tem boa dica, já que fala na português. Ilha de São Miguel, eles falam com sotaque, você pensa que se você não prestar atenção, parece que estão falando francês. Eles não falam Sério? noite, eles falam noite. Não é difícil de entender. É complicado. Aliás, o pessoal das outras ilhas critica muito o sotaque da Ilha de São Miguel. Bom, mas voltando ao Faial. O Faial, ele tem essa característica de receber gente mais elitizada, mais sofisticado mais que as sofisticada, tem bares melhores, restaurantes melhores, e tem o melhor hotel que nós ficamos bom, praticamente nós conhecemos os Açores inteiros, com Santa Maria. E o melhor hotel que a gente Bettina Girlish. Tá aparecendo gente aí. A Bettina é amiga nossa. O melhor lugar assim que o melhor hotel, o melhor resort foi no Faial. Vocês lembram o nome desse hotel? Não é nenhuma rede. Não, nada não lembro. lembro. Então o pessoal que tá mais Não ligado em não coisa tem mais hotéis sofisticada. assim, grandes de rede, não. São Então hotéis precisa menores, São Miguel, que é a principal ilha, tem vários ainda hotéis. tem. Aí Mas são talvez prédiozinhos de tenha hotel, tem seu apartamento, tem seu café da manhã e acabou. Hotéis bons, mas nada super Nada. luxuoso. Não espere por grandes resorts, lá Las Vegas, porque você não vai encontrar. Você não vai- Graças a Deus. Ó, você falou aqui da sua amiga, da Bettina, falou show, orgulho de termos amigos tão incríveis assim, parabéns. Ricardo Abdu também manda parabéns, viu só? Nada como ter... É a melhor pizza. O Ricardo Abdu faz a melhor pizza de Florianópolis. Opa, então vamos experimentar, né? Why not pizza? Não precisa pagar pelo merchandising. Viu só? Nada como ter convidados populares, queridos, né? Gente, outra pergunta aqui que surgiu é a questão das festas, tradições culturais. Vocês viram alguma coisa diferente, assim, que vale a pena comentar? Então, na Ilha Terceira, na época de maio, junho, uma tem as Disney World. festas Disney World dos Açores? deles. Considerado lá. Disney World dos o Açores. tempo todo tem festas e é incrível, é nisso, muito cadê o pão? interessante,
muito animado. Eles fazem nas... Não é? Põe na imagem ali para ver se Ó, tá gente, saindo. estão vendo aqui? Isso aqui é o bodo. Isso aqui é um pão que eles bodo. invernizaram, certo? Eles invernizaram eles antes. Tá Assim. bom? Nos impérios deles. Então, os impérios... E o que são esses impérios? Esses impérios são... cada igreja, cada comunidade... A paróquia. tem uma paróquia, né? Comunidade da paróquia. E eles fazem essa casinha, que é o império, mas não pertence à igreja, pertence à comunidade. Sim. E lá eles guardam tudo que eles vão usar nas festas. E esse aqui é o pãozinho, que é o bodo. Que eles também... eles distribuem no dia da festa. Eles fazem um monte desses pãezinhos. Se você passar com o carro com a janela aberta, teu carro vai ficar cheio de bodo. Eu adorei, eu que tô sempre comendo, gostei. Eles dão um desses pães para você. E esse aqui é autêntico que vocês trouxeram. Autêntico, mas invernizado. Olha o capricho de organização deles. Você viu que né, tem, gente? inclusive, aqui os símbolos, os brasões. É o Império do Divino, né, que chamam esses É o Império do Divino. E tem uma característica, até que já me comentaram uma vez, que em vez de ter cruz, eles têm, como que é? Eles têm, eles não usam muita cruz, eles usam... Os impérios do divino, na verdade, eles foram proibidos. Eu li qualquer coisa sobre isso, que era, eu não me recordo, era uma corrente da Igreja Católica, e eles foram proibidos na Europa no século 1000, qualquer coisa lá para um papa, mas eles continuaram vivos nos Açores. E são confrarias, é uma sede de uma confraria comunitária onde eles guardam os paramentos das festas do divino. E eles não usam uma cruz, eles usam ou uma pomba branca ou uma coroa, que são símbolos da festa do divino. E o engraçado é que aqui em Florianópolis existe, aqui em Santa Catarina existe a festa do divino. Para surpresa minha, em Jaraguá, em Goiânia, de onde vem a família da minha nora, Bruna, também existe festa do divino. Eu não sei, deve ser alguma... tradição soriana. Gente, alguém ali nesses lugares, Santa Catarina ou Goiânia, se manifeste aí, compartilhem com a gente as histórias de vocês, que é uma coisa bem interessante. Pois para surpresa minha, ela tem a festa. Existem alguns lugares que tem a festa divina, mas isso tudo veio dos Açores. E aqui em Florianópolis, lamentavelmente, tem 2 ou 3 igrejas, que eu já vi aqui, umas 4 igrejas, que eles têm um império. São mais, no Ribeirão da Ilha também tem. Se você vê que nitidamente é um império do divino, só que aqui eles bagunçaram um pouco a coisa, com o passar dos séculos. Então você vê que já puseram uma cruz em cima, que não deveria ter. Tem uma lá na Praça da Trindade, da Universidade Federal, que virou um puxadinho, tem gente morando dentro, com roupa pendurada. Já desvirtuou a ideia do império. Desvirtuou a ideia. Aproveitando que você está falando de Floripa, perguntar, né, que no fim a gente acabou falando antes, se tem ligação com os impérios daqui, de Floripa. Não, aqui não tem, eu não conheço nenhum império aqui, os impérios foram desativados. Tem as festas do divino, tem algumas tradições, mas um império propriamente como tem lá onde a comunidade se reúne. Eu tenho um filme muito bonito. Se talvez na Lagoa e no Ribeirão da Ilha, talvez ainda tenha. No Ribeirão da Ilha é possível. Mas a CB, eles usam o salão da paróquia, não usam? Não é totalmente eles usam o salão da paróquia. Não, claro que as tradições vão se perdendo, mas algumas coisas ficam. Então, você consegue, por exemplo, os barcos. O Joel Pacheco, ele fez um trabalho muito interessante sobre os barcos que são construídos aqui, os barcos dos pescadores, etc., que é toda uma tecnologia que veio dos Açores, de muitos anos atrás, e se manteve. Então, por aí vai. Enfim, agora, cada ilha tem as suas características próprias e todas elas são adoráveis. É difícil dizer qual é a melhor. São Jorge marca mais, talvez pela natureza mais agreste, mais, assim, um pouco mais agressiva. Mas todas tem alguma ilha assim, não que seja ruim, mas que não é tão interessante quanto as outras? Bom, a Ilha do Corvo, coitado. Por que coitada? Agora eu fiquei curiosa. Por que coitada? Conta mais. É que ela é muito pequenininha e só tem 400 habitantes. Mas tamanho não necessariamente é documento, né, gente? Exatamente. Mas o que tem? Ela não tem muitas atrações. A Ilha do Corvo é uma das... Bom, você quer que eu fale rapidamente sobre a característica da ilha? Vou tentar só fala abreviar. Um pouquinho do Corvo para o pessoal entender por que ela não é tão a do boa Corvo, ela tem 17 km². A Ilha de Florianópolis tem 424. Então ela é
3% da área é um rochedo no meio do Oceano Atlântico. Você imagina, é a ilha mais ocidental dos Açores, e depois de lá só Nova York, não tem outra coisa. Sim. Só se tiver um iceberg no meio do mar. Enfim, são 400 pessoas só 430 morando. pessoas. 430 pessoas. É uma densidade de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Agora eu comecei a entender. Mas qual que é o atrativo? Tem alguma coisa pra ver lá? Então, eu vou mostrar aqui uma foto que nós tiramos na... A foto da divulgação. É a foto da É a divulgação. foto da Foi divulgação. no Ilha do corpo, Corvo. gente. Então, olhem. Cameraman. Ela tem um vulcão. uma Está cratera. super bonita essa foto. Então vale a Dá pra pena ver? ver esse vulcão, não vale? Então, assim, Quantas horas você teve? interessante. São 7 quilômetros de estrada que tem toda a Ilha do Corvo. Você chega no Ancoradouro, tem um restaurantezinho meio Mambebe ali. Mambebe é um restaurante razoável. Aí você sobe de carro, tem lá uns carros que você tem 2, 3 carros, você paga lá uma taxa. Ele anda 7 km, quando chega no topo da ilha tem essa cratera do vulcão aqui. Que é super bonita, né? E só, aí você volta Mas para o então, Ancoradouro e acabou a ilha. não acorda tem- de manhã, vai pra lá, almoço acabou. tá Chegamos visto? lá, acho que 10 horas da manhã, 5 horas da tarde nós estamos fora. Né? Já tínhamos Bonito, visto porém, tudo. gente, Não sabe é que que meio-dia já é resolve a Ilha do interessante. Corvo. Não, é interessante. É. Você imagina você visitar uma ilha onde moram 400 e poucas pessoas. E que de vez Até- em quando elas ficam totalmente ilhadas mesmo, porque Ah, com sim. o vento não vai Não nem vai avião, navio, não vai barco, nem não vai nada. ninguém vai pra lá. Sim, daí ficam as 430 pessoas ali. É. E aproveitando que perguntaram na questão dos preços, assim, nas ilhas. Tem alguma diferença? Qual que é a moeda que eles usam nos Açores? É euro também? Tudo euro. E os preços lá são Não em conta, não é caro. para Se você comparar com a Europa, eu diria que é bastante mais barato que a Europa. Chutaria uns 15, 20% mais barato que a Europa. Então é preço A bom, comida é então. gostosa, eu gosto da Come-se comida bem. Açores, come-se bem. E perguntaram aqui Muita também coisa questão pra de ver. vinhos. Tem produção de vinho lá. Tem. O vinho açoriano foi muito famoso. Acho que tá mostrando até aqui na tá, TV. TV. Esse aqui é um DVD Ó. que eles trouxeram dos Açores, que tem tudo, tá aquele pano de fundo pra vocês darem uma olhada. E coincidentemente foi mostrando bem no vinhedo. Viu, gente? Como o Aspecto é sempre conectado com vocês, mesmo sem estar planejado. E não só. Então tem produção de vinho, tem quem curte um vinho, vale a pena, os vinhos são bons? Então, no fim do século XIX havia um vinho chamado Verdelho, que era um vinho típico dos Açores, não sei qual era a uva, era um vinho considerado um vinho nobre, que era muito consumido nas cortes europeias. Mas o Verdelho ele teve um problema de uma praga que meio que dizimou a produção do Verdelho. Eu acho que ainda existe alguma coisa no estilo do Verdelho. Mas eles depois passaram a cultivar outras uvas, fizeram outros vinhos e todos os vinhos são de excelente qualidade. São vinhos plantados em solos vulcânicos. E o vinho de solo vulcânico é um bom vinho. Sim. O vinho tem bastante sol, bastante nutrientes da terra, então é um vinho de excelente qualidade. O vinho lá é muito bom. Vamos saber, O vinho então. dos Açores é muito bom. Olha, já tava com vontade pros Açores, cada vez mais eu fico com mais vontade. Ó, a amiga de vocês aqui, a Betina, ficou feliz que vocês falaram dos impérios e dos pães. Eles acharam muito legal relacionar o que vocês têm em Santa Catarina com a cultura dos Açores. Então, que bom que estão gostando, fico feliz. A Betina é uma pessoa fora de série, muito amiga nossa, e ela trabalha tudo na área de cultura, ela é restauradora de museus, etc. Então eu imagino que para ela tudo isso... Betina, espero que agora você se torne uma web Solange telespectadora Silva. assídua do Buenos hein? E tem mais amigos de vocês falando. Silvia Ó, a Osso, Silvia aqui. querida. Osso tá falando que tá adorando ver vocês falando dos Açores. Manda um beijo para Silvia Osso. Beijo pra você, Silva Osso, meu também. Espero que você também tenha sido cativada pelo Banotpack. Continue aqui nos assistindo, acompanhando as dicas. Vamos Legal. ver aqui, ó, achando, ó, a Betina que falou mais, que é uma aula de cultura açoriana, com um olhar curioso, e duas pessoas que sabem observar tudo que cada lugar tem para oferecer. Parabéns. Betina, você é suspeita, eu sei que você... Não, eu tô falando aqui que eu não, ó, o Banotpack Agora- não traz ninguém mais ou menos, ninguém meia boca. Vocês com certeza têm tudo isso. Gente, esse casal aqui é show de bola. Uma coisa que não tem nos Açores é shopping, compras. Não é um lugar para fazer Esquece. compras, para fazer. Mas olha, você, o que foi que você comprou Em na Ilha do compensação- Corvo? Você comprou alguma Ah, coisa? não acredito que você foi achar uma coisa bem na Ilha do Corvo. A Ilha dos Que foi que você 400 comprou? Uma pessoas ca- achou alguma Não, coisa. nós compramos até para ajudar a senhorinha lá, coitada, né? Era Que uma ela- renda? O que que era? Não, era uma toalhinha. Uma toalhinha. Então, apesar de não ser como consumista, Não a é- Solange conseguiu achar uma coisa pra comprar. É bem na Ilha do Corvo. Não, Uma com lembrança. certeza.
E tem alguma coisa que vocês trouxeram de lá, algum souvenir? Queijo. Queijo, Não, muito trouxemos queijo. muito Queijo queijo e trouxemos esse, acho que até tá aqui, deixa eu ver. Se eu E consigo. muita recordação boa, meu Deus. E muita vontade de voltar, porque voltaram mais uma vez. Voltando. E já estão com a terceira já, pelo menos. Não, se tem aí uns problemas Pra para não resolver, dizer que eu mas se não tudo der trouxe certo, esse nada, é ano lógico, eu ia Querem trazer esse da, ano ainda, então. a toalhinha dela, Ah, bom. que ela Nossa, fez linda a toalhinha, rendada. Ó, que inclusive, capricho. pois é. Ah, é uma lembrança legal. É uma fácil de lembrança. trazer, Não, e- né? aí, Ele Solange- comprou pra ajudá-la. E as xícaras da Ilha Terceira? Ah, xícara, sim. As Vamos xícaras da pedir pra Ilha nossa Terceira. assistente, vocês não estão vendo, trazer a xícara. Gente, mas eu adorei esse paninho aqui, achei super válido. A compra, Ilha do Corvo já tem um pouco mais de Com todas as consideração. ilhas, né? Vamos ver que tem mais perguntas. Mas então, não tem é a lugar nossa- para fazer compras shopping, não. Mas é muita natureza para se ver. Graças a Deus. Nós vamos mostrar e é a um super jardim. xícara de café aqui. Essas xícaras são. Você só. compra. Essas xícaras tem para vender no Algar do Carvão. E olha aqui. O Algar do Carvão é uma gruta que tem na Ilha Terceira. Só E- tem lá para comprar E é essa só lá que tem xícara. lá. E tem uma loja de souvenir na saída do Algar do Carvão, que eles vendem essas xícaras que tem as imagens. Você consegue, acho que a coleção completa tem todos os impérios da Ilha Terceira. Não sei se É. tem. Você consegue comprar a xícara correspondente a cada um dos impérios da Ilha Nossa, Terceira. show isso. E são 73 impérios na Ilha Terceira. Meu Deus, imagina trazer na mala se você tem que ter império. Não A Eliane dá. que falou A aqui gente de leva uma dúzia de alguma Smart Packing já vai surtar de saber que alguém vai trazer 73 xicrinhas. Gente, fiquei morrendo de vontade de ir para os Açores, morrendo mesmo. Acho que está na hora do Why Not Pack fazer uma excursão para os Açores. Tem uma pergunta aqui, mas antes de responder essa pergunta, eu quero falar para vocês, fazer uma pergunta que eu faço em todas as minhas entrevistas. Eu queria que vocês resumissem a experiência de vocês dos Açores, pode ser a primeira com a segunda vez que vocês foram, em uma palavra ou sentimento. Pode ser um para cada. O que significou para vocês terem ido aos Açores? Nostalgia, lembranças de um passado que eu não sei se eu vivi esse passado, mas sabe aquela nostalgia gostosa? Sim. Um lugar que eu até cheguei a cogitar em me mudar para lá. Sério mesmo? Eu como é que se diz? Eu não excluiria totalmente, eu não sei minha mulher, mas né? o Sempre problema são com só os condição. tremores de terra. Tirando os tremores de terra, é um lugar que eu acho que tem uma qualidade de vida fantástica. Eu encontrei nos Açores um rapaz que ele mora no Canadá. Os Açores recebem muito dinheiro do mercado comum europeu. Eles investiram, fizeram estradas que ninguém usa, pouco movimento, quer dizer, é uma coisa meio estranha. Estradas excelentes. Estradas excelentes. Você A passeia ilha de carro São Miguel, por você todo. atravessa de ponta a ponta, pista de estrada de 4 pistas, não passa ninguém. Você pode sentar na estrada e jogar baralho. Sim. E esse rapaz, eu conversei com ele lá no São Miguel, ele me falou, olha, o que progrediu os Açores com dinheiro do mercado comum europeu, mas foi investido, pelo menos esse dinheiro não me parece que foi desviado, ele foi investido, fizeram muita coisa. Só que, enfim, a vida lá não mudou muito, ela acho que continua do mesmo jeito. Então se tornou uma qualidade de vida assim fantástica, em termos de segurança, em termos de tranquilidade. As pessoas ainda deixam a chave do carro dentro do carro, dormem-se de porta aberta. Que sonho esse. Comida boa, extremamente cultura seguro. boa. Extremamente seguro. E você, Solange, tem uma coisa a mais para acrescentar? Só boas recordações. Natureza. É uma Natureza. viagem para ver natureza. Natureza. Então, why not natureza, why not Natureza, sossego, cultura. segurança, Natureza, qualidade de vida. cultura. Bom, temos mais perguntas aqui. A Silvia Osso de Volta, falando que a vegetação é pródiga, há campos de hortênsia lindas na maioria do ano e piscinas naturais também. Sim. Vocês viram isso? Vimos, eu queria saber da Silvia Osso se ela já Precisa. teve lá. Ô Silvia Osso, você teve lá? Conta pra Pelo jeito nós. já teve, qualquer coisa ela já vai falar pra Sim, gente. sim. E tem gente perguntando também das estradas, se vocês chegaram a alugar carro, como que vocês se locomoveram? Não, de tem, carro. tem umas companhias açorianas, você chega no aeroporto, você aluga o carro com uma Aluga facilidade. do carro com a maior Não tem facilidade. problema nenhum. Então é tranquilo. E Tranquilo. pessoal que gosta de andar, vocês são uma pessoa que sempre que viaja anda bastante. Dá pra andar assim nas ilhas? Dá. Muito. Há Inclusive- muita. Ilha do Pico, olha, pra você ter uma ideia, A Ilha do Pico, quem gosta de escalada, escalar a montanha. A Ilha do Vai Pico tem escalar o 447 quilômetros quadrados. A Ilha de Florianópolis 424. Só que na Ilha do Pico moram 14 mil pessoas, em Florianópolis moram 300 mil. Meu Deus, olha a diferença. E é tudo trilha, Então, você pode inclusive subir no pico, que é a maior montanha de Portugal, são 2.300 metros de altitude. É um pico que sai do mar, é um paredão enorme.
E tem gente que escala, vai até lá em cima, Top, lá em cima pra tem... quem gosta disso, então a gente fica É a dica o aí. tipo de turismo que você vê nos Açores. Você não Eles vê... têm muitos mirantes nas estradas, né? E em todos esses mirantes tem um jardim muito lindo, com muitas flores, muito bem feito, muito bem preservado, tudo. Olha, tem que ser Muito bem realmente cuidado. O tipo de turismo que você vê lá, normalmente são 2 casais, 3 casais, grupos de pessoas que vão para fazer trilha. Não tem aquele negócio de passar um ônibus com 40 pessoas dentro. Você não vê isso lá. É realmente uma coisa mais calma, como você falou, não é tão habitado. Não. E eu acho que é um programa muito bom pra criança também, né? Aproveitando as coisas de trilha. Muita gente aqui no blog pergunta se... Criança um pouco maiorzinha, não acho né? que seja Mas não acho que não. pequena, porque não é praia, né? Tem praia de aquelas. areia, É aquela- difícil andar na pedrinha, Não, às vezes não pode. diria que é programa para criança. Não é. Ah, mais pra quem quer mais sossego, Mais gosta pra- de caminhar. Aqueles criança um pouco jovens maior. adultos que gostam de muita natureza e de cultura portuguesa, cultura lusitana. Você vai ver a cultura lusitana ali em loco, a comida é portuguesa, o bacalhau, As calçadas O que- a pessoa- de mosaico que eles fazem. Aquelas calçadas de mosaico. Aquelas meu Deus. praças Lindo. todas de mosaico Lindo, maravilhosas. Mosaico português. Não sei E vocês, o mas povo, eu e o vontade povo de- lá, o povo é tipicamente português. Eles Povo são acolhedor. eles são pacíficos, não é aquela coisa assim, oh, você é do Brasil, não, braços, não, isso não. Eles são reservados como é o europeu de maneira geral. Porém, são pacíficos, são simpáticos, eles ajudam se você precisar. Acolhedores mesmo. São acolhedores, enfim, são extremamente pacíficos. E você engata, o português tem muito isso, né? Tive um período longo em Portugal. O português é assim, ele não é aquele cara efusivo como é o brasileiro, mas se você ganha confiança, você vai conversando pouco a pouco, e você se torna amigo da pessoa. Isso é uma coisa boa, né? Uma qualidade boa. E tem aqui perguntando se tem passeios guiados lá. Você tem o quê? Passeios guiados com guia. guiados. Você é necessário? Olha, Não difícil, é necessário. mas não é necessário. Não é necessário. Nós não fizemos nenhum passeio guiado e não vejo... eu acho que para conhecer bem o Açores, no mínimo 15 dias lá. 15 dias? É Ah, bastante, no né? mínimo. Bom, vai de É que cada um, vocês mas são é que suspeitos. Não, eu também é. gosto de conhecer bem. Então, que no mínimo 15 dias. acho tem que uma 15 ideia boa dias dos lá Açores. para dar uma boa ideia dos Açores. Claro, porque cada ilha São tem várias suas ilhas, características. você tem que mudar e- de fazer outro voo, né? Então, Eu não sei se isso ajuda, eu vou te passar uma característica rápida, bem rápida, de cada ilha. São Miguel Pode dar. é a ilha principal, é a capital dos Açores, é Ponta Delgada, são 745 km², 138 mil habitantes. É uma ilha muito florida, tem muito geyser, tem muita água quente, tem muitas termas de água quente. A ilha é linda, tem 7 cidades, que é um passeio imperdível, onde você pode fazer trilha para todo canto. Lembra um pouco a Lagoa da Conceição, que são duas ilhas, é uma duas lagoa, lagoas certo. interligadas, maravilhoso. Ilha do Pico. Ilha do Pico é uma ilha agreste, com muita subida e descida e muita trilha para se fazer, e onde tem o pico, né? Um vulcão, A ilha terceira é considerado a Disney World dos Açores, porque lá o pessoal é festeiro. São 56 mil habitantes, o pessoal adora uma festa. No mês de maio, festa do Divino. Tem festa o ano inteiro lá, mas principalmente no mês de maio, quando nós estivemos lá. E foi por coincidência, nós não fomos por causa das festas de maio, mas não sabíamos, era uma festa em cima de festa. Coincidência. E a cidade principal, que é Angra do Heroísmo, é maravilhosa, Maravilhosa. é linda a cidade. Vale a pena conhecer. As calçadas portuguesas, os mosaicos portugueses, meu Deus. Eu estava parado numa esquina na Angra do Heroísmo, eram 4 ruas, assim, um cruzamento de 4 ruas. Uma rua tinha um calçamento, a outra tinha outro calçamento, a outra tinha outro calçamento, a outra... e as calçadas todas diferentes. Falei, meu Deus, que coisa mais fantástica. Toda aquela calçada portuguesa. Sim. São Jorge, eu já falei bastante dela, uma ilha agreste, mas tem a cidade de Velas, que é uma coisa muito linda. Faial. Faial é a ilha mais sofisticada, a Horta é uma cidade um pouco mais sofisticada, mas também tem seu lado agreste, seu lado muito interessante. E tem ali um Capelinhos, que nós nem falamos. Pois é. Então tem Capelinhos, que foi uma erupção ocorrida em 1957 até 1958, foi quase um ano de erupção, Nossa, um ano. no fundo do mar, que fez crescer a ilha. A ilha cresceu muito em função da erupção de Capelinhos, e tem um farol que ele era à beira do mar, hoje ele está longe do mar, tanto que cresceu a ilha. Nossa. E lá Aliás, tem um museu
Tem um museu. Né, nessa região do Capelinhos, onde você visita, né, e tem filmes da época da erupção. Muito Então legal, é muito bem interessante, muito interessante. E a piada que eles contam lá, não sei se é piada ou não, houve um outro, um pouco mais para frente, se formou uma ilha nova com a erupção. E os ingleses reivindicaram a ilha como sendo uma ilha inglesa. Houve até um embate aí internacional que a ilha seria inglesa. Só que o mar... bandeira. Puseram a bandeira na Inglaterra, aí veio o mar, levou ele embora, acabou a ilha, não tem mais. Das Flores, as Flores também é uma ilha bastante agreste, tem 3.700 habitantes. E é um Apesar jardim. que tinha um hotel, é outro jardim. E tem um hotel bom lá, o hotel que nós ficamos era bem bom. E do hotel que nós estávamos, nós avistávamos o Corvo. E tem muitas cachoeiras caindo em lagos, é linda também, muito linda. Santa Maria a gente não conhece, que parece que Santa Maria é a única ilha que tem praias de areia branca. Vocês vão ter que voltar para poder falar de Não, Santa tem que Maria. voltar. Voltando à ilha terceira, completo. tem o Algar do Carvão, que eu já citei, uma caverna. Aliás, eu estava andando no Algar do Carvão, estava com a bandeira, uma camiseta do Havaí, e vi um grupo vindo, aí sim, de repente, dois rapazes olharam para mim. Ah, tu és havaiano, catarinense? Ó, puxa! Conhecia uma vez. Ela aqui, não, isso era de Florianópolis. A Ilha Graciosa tem a Furnas do Enxofre, também é uma caverna. Graciosa não tem lá muitos encantos, é uma ilha que não me agradou. Mas tem o queijo, lembra que toda ilha o queijo, tem seu queijo. Tem. Tem a cidadezinha que é Santa Maria do Corvo, isso aqui. Cidadezinha não tem grandes encantos, mas tem uma gruta muito bonita que é Furnas do Enxofre. E nós fomos lá num sábado e a gruta estava fechada. Bom, ficamos desanimados, né? Puxa vida, grande vou atração. perder Aí fomos no atração. hotel lá que tinha um restaurante e conversando com a garçonete do restaurante, falei, puxa, nós queríamos tanto conhecer Furnas do Enxofre, está fechado. Falei, essa senhora aqui, ela que toma conta do Furnas do Enxofre. Tá sentada. Fala com ela. Fala com ela. Aí nós conversamos Que com ela sorte. que estávamos querendo. Ela falou: não se preocupe, então vamos marcar e eu vou lá Daqui abrir 2 para horas, vocês. vou abrir para vocês. Nossa, que querida. Muito querida, o pessoal é Que muito. amor de pessoa. Só que a Furnas do Enxofre, ela tem um problema, ela tem uma incidência de dióxido de carbono muito grande. E eles fazem medição constante, então é comum, dependendo do grau que está a emissão de dióxido de carbono, arranca todo mundo rapidamente dentro da Tem que gruta. sair. E ela tem uma abóboda muito linda, nós estivemos lá e realmente fantástico. E a Ilha do Corvo, que eu já expliquei, que é Mas vamos melhor. deixar claro que valeu a pena por causa do paninho de prato bonitinho que a Solange já mostrou aqui. Não só por isso. E estão perguntando aqui a Betina, que é aquele Floripa, qual que é o melhor jeito para ir para os Açores partindo de Florianópolis? Deixa eu mostrar essa foto aqui. Que foi Partindo eu já de mostrei essa foto? Florianópolis? Já Já mostrou. mostrei. Como partindo de Florianópolis, qual que é o melhor jeito de ir para os Açores? Teria muita que, galera. eu acho que tem voo para Lisboa. De Lisboa, pega aquela né? companhia. Que vai para Guarulhos ou Rio, tá. né? Aí pode ir até por TAP. A TAP voa até os Açores. Uhum, Só tem voo TAP e SATA. uhum. Mas eu acho que indo até Lisboa e de lá pegando um voo da SATA, financeiramente é mais em conta. Em conta do que direto. Do que boa pela viu, TAP. gente? Essa parte ali doméstica, quando você já está em Portugal para as ilhas, pegar a SATA, que é a companhia açoriana. Vamos Escuta, saber. a Ó, Silvia Osso fez uma observação importante. ela Eu acho que ela falou não que- está de todo errado. Dá uma lida que ela escreveu. ela essa falou mulher. assim, gente, que as famílias do interior de Portugal vão passear lá nas férias e levam as crianças com mais de 4 anos que curtem muito os geysers. É um programa de viagem para crianças maiores de 4 anos, até as pessoas da terceira idade que gostam de andar. Sim. Sempre tem um A outro lado, né? Furnas realmente ali tem vai muita família com verdade. crianças menores, porque No Cosa Nostra, lembra de Cosa Nostra? Um parque são muito aqueles bonito. parques com as piscinas de água quente, né? Ô Silvia Osso, você já teve lá dos Açores? Você sabe tudo Eu dos acho que Açores? sim, porque ela tá comentando bastante. acho que ela já Agora, foi. as trilhas não são tanto Não, para aí Eu acho criança assim, que sempre tem pequena. uma segunda opinião. Às Sim, vezes não é um lugar tem ideal outros pra lugares, criança, é. mas se Não, ela você tá vai certa. como Da criança- parte, Sim, sim. da parte de balneabilidade ali, tudo bem. É viável para criança. Mas, por exemplo, se você for na Ilha de São Jorge, que é subidas, descidas. Se você for para a Ilha do Pico, a Ilha do Pico é realmente só para quem é trilheiro mesmo, sabe? Sim. É uma boa coisa. Mas, gente, antes de encerrar essa entrevista que eu amei fazer, vou deixar bem claro pra vocês que uma pessoa fez uma pergunta aqui. Eles já viajaram muito pra vários lugares. Aqui, ó. Eu até já vou adiantar. Tem um lugar em específico que ele quer falar, ó.
Nova Zelândia, né, Roberto? Então, já vou fazer o convite desde já. Vocês vão voltar aqui pro Why Not Live pra fazer a entrevista? Sim, com certeza. Muito feliz, gente. Então aguardem que eles vão falar sobre a Nova Zelândia. Tem mais um lugar especial que eu não vou estragar, não vou dar spoiler, vou falar na hora certa. Vocês vão amar também, que eles sim são experts nesse outro lugar. Então aguardem que já já os malas, com alça, vão voltar para o Why Not Live. Então, gente, Why Not Açores? Why Not Açores.